Possamos então nos colocar agora diante de Deus em oração e pedir por esse momento, né? Pai amado, quero chegar na tua presença e te pedir pelo teu servo Roberto, que tu possas abençoar o pastor, Pai, e que ele possa falar aos nossos corações, que ele possa falar da tua palavra e que de fato a tua palavra fale aos nossos corações, que a tua palavra encoraje os nossos espíritos, Senhor, que o teu espírito, Senhor, nos incomode. De fato, que a gente saia daqui transformado, Pai, e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, Senhor. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. O Guilherme, aqui na última música, ele usou uma palavrinha muito chique, a priori. E gostei da expressão. Queria agradecer mais uma vez a todos aí pela batalha comigo em oração, aí pela entrega final, né? Versão final da minha dissertação. Graças a Deus, isso já está em São Paulo e estou aguardando ainda um bater do martelo, né? Mas eu penso que isso está bem encaminhado agora. A gente não tem muito tempo também, né, para que isso seja aprovado em definitivo, vai para a gráfica, fica pronto e tudo está disponível até a formatura, que é em 2 semanas, né? Então tudo isso vai acontecer bem rápido. Eu creio que consegui cumprir todas as exigências, né, do meu coordenador. Foi bastante trabalhoso essa semana, muitas horas de entender primeiro a solicitação e depois, então, poder cumprir a solicitação, né? Mas aconteceu, graças a Deus. Então, a priori, na terça-feira a gente vai ter escola bíblica aqui, agora realmente podemos dar continuidade, né? A menos que aconteça algo que Deus não permita a realização da classe, mas gostaria de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar a respeito da graça de Deus. É um tema que eu tenho um interesse muito grande, ao lado do tema de escatologia, também refletir sobre a graça de Deus. Eu já preguei muito sobre esse assunto, sobre a graça de Deus. Mas eu penso que o ensinamento das Escrituras acerca da graça de Deus é algo que precisa ser repetido frequentemente. E esta questão da graça de Deus, esta verdade, este ensinamento é algo que nós precisamos entender muito bem assim nas nossas mentes, e nós precisamos amar essa verdade da palavra de Deus nos nossos corações. E hoje, ao abordar um aspecto aí da graça de Deus, eu espero trazer também tranquilidade, segurança para os nossos corações, porque envolve esse aspecto da graça de Deus que está relacionado com a nossa salvação. E, por implicação, também pela salvação daquelas pessoas que nós amamos, que nós queremos ver a obra de Deus acontecendo na vida delas. Nós oramos por essas pessoas, nós ansiamos diante do trono da graça para que haja salvação. Então, a gente vai entender hoje, de acordo com a palavra de Deus, como é esse chamado salvífico. Como ele aconteceu na minha vida, como aconteceu na sua vida, e como deve acontecer na vida de todos aqueles que são eleitos para a salvação em Cristo Jesus. Então, nós vamos falar sobre o ensinamento do chamado eficaz, porque é dessa forma, essa expressão, que a maior parte dos teólogos se refere quando está falando acerca do chamado salvífico para a salvação, o chamado eficaz. E eu vou usar a história de Zaqueu.
Lembram de Zaqueu? Zaqueu, o publicano. Eu vou usar a história de Zaqueu para explicar mais claramente o ensinamento acerca do chamado eficaz, conforme nós encontramos nas Escrituras do Novo Testamento. Então eu peço que você abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo, se ele não estiver travado, lá em Lucas, capítulo 19, e nós vamos ler os versículos de 1 a 10. Eu estou com a versão revista e atualizada. Lucas 19, 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu creio que essa é uma história, né? Não uma história que é conhecida, talvez da maioria de nós aqui, de todos nós aqui, e é a história aqui de Zaqueu. Então, o nosso baixinho aqui, Zaqueu, ele ouvira que Jesus Cristo estava passando ali pelas imediações, estava ali na região, e Jesus Cristo estava realizando coisas maravilhosas entre os homens. Zaqueu ouviu falar disso, ele soube a esse respeito, e ele queria ver Jesus com os seus próprios olhos. Ele queria conhecer Jesus, mas acontece que Zaqueu tinha um problema. Qual era o problema de Zaqueu? Ele era um baixinho. Ele era alguém de pouca ou baixa estatura. E naquela circunstância ali havia muitas pessoas acompanhando Jesus. Então, como é que Zaqueu haveria de lidar com esse problema? O que ele poderia fazer? Ele teve uma ideia. Como é que é aquelas ideias que às vezes a irmã Márcia refere? Não me recordo da expressão, mas ele teve uma ideia. Ele subiu numa árvore e ele se ocultou ali entre os galhos daquela árvore. E lá de cima daquela árvore ele tinha então a expectativa de enxergar Jesus quando ele passasse ali por aquela árvore. Então ele estava lá em cima e ele estava ali ansioso para ver Jesus passando. Acontece que ele precisava observar atentamente. Por quê? Porque Jesus, ele não estava usando aí nenhuma vestimenta especial. Jesus, ele estava usando o mesmo tipo de vestuário que as pessoas comuns usavam. Mas Zaqueu, lá escondido naquela árvore, lá em cima daquela árvore, atento, espiando, vendo a movimentação, ele teve uma surpresa enorme.
Qual foi a surpresa? Cristo o viu. Cristo viu ele lá em cima da árvore, e Cristo parou ali debaixo daquela árvore. Ele olhou para cima, ele viu Zaqueu, e o que ele fez? Versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Não é interessante isso? Ele não somente viu Zaqueu em cima da árvore, o que mais aqui é surpreendente na história? Ele chamou aquele baixinho lá pelo seu nome. Ele sabia que era Zaqueu que estava lá em cima daquela árvore, e ele olhou para Zaqueu e ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou filar uma boia lá na tua casa. O Guilherme está fazendo isso, né, com a Alice e a Giovana, estou sabendo. Então ele disse: desce depressa. O que Zaqueu poderia fazer? Ele só tinha uma coisa que ele poderia fazer, era descer daquela árvore, ir para casa e levar com ele o seu hóspede, Jesus Cristo. E aí no versículo 6, nós vemos aí a manifestação de Zaqueu, né? Como é que ele desceu? A toda pressa. Jesus disse: desce depressa. Como ele desceu? A toda pressa, e ele recebeu Jesus com alegria. Sabe o que estava acontecendo aqui? O chamado eficaz, ele estava chegando ao coração de Zaqueu. E Zaqueu obedeceu ao chamado. Ele tornou-se um crente em Cristo. Nós sabemos pelo final da narrativa, houve salvação. Ele entrou no reino dos céus. Agora eu queria destacar então algumas verdades importantes com base aqui na experiência de Zaqueu a respeito do chamado eficaz. Alguns pensamentos. Por primeiro, o ensinamento do chamado eficaz é um exemplo da graça de Deus. Primeira verdade que eu quero destacar. Isso significa o seguinte: o chamado eficaz, esse chamado para a salvação, o chamado salvífico, ele não depende de o homem ser bom ou de ele ser mau. Zaqueu, ele não era um homem bom. Zaqueu vivia em Jericó. Não sei se você lembra muito a respeito da cidade de Jericó, mas a cidade de Jericó era uma cidade má. E esta cidade, ela tinha sido amaldiçoada por Deus. Ele vivia em Jericó. E o que Zaqueu fazia? Versículo 2: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos. Sabe quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos, a serviço do Império Romano. Eles cobravam impostos das pessoas. E tanto hoje quanto no tempo aqui de Zaqueu, muitas vezes essas cobranças eram injustas. Rolava propina. Então, os cobradores de impostos, eles não tinham boa reputação. Eles eram vistos ali naquela sociedade, naquele contexto, como pessoas más, porque eles roubavam o povo. Geralmente eles tiravam mais dinheiro das pessoas do que era lícito. Então rolava aí aquela propina, a gente chama isso hoje de corrupção.
Eles guardavam o dinheiro extra e com isso eles se tornavam ricos. Por isso que diz ali a respeito dele, ele era cobrador de imposto e rico. Mas a sua riqueza, normalmente, entre os publicanos, vinha da sua ilicitude, do desempenho das suas tarefas de cobradores de impostos. As pessoas não gostavam de cobradores de impostos. Bom, de certa forma não gostam até hoje, né? Não gostavam de cobradores de impostos, mas no caso aqui as pessoas não gostavam de Zaqueu. Vocês lembram o que as pessoas disseram quando Cristo entrou na casa de Zaqueu? Versículo 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então as pessoas achavam que Cristo, ele poderia ter ido à casa de qualquer pessoa ali, menos a casa de Zaqueu. Agora Deus não pensa como os homens. Na sua graça, na sua misericórdia, Deus olhou para Zaqueu naquele momento. Jesus olhou para ele ali em cima daquela árvore, e Jesus o chamou para baixo. Ele tinha que descer depressa. Jesus estava chamando ele. E aqui tem uma verdade que é muito importante: Deus chama de forma eficaz as pessoas que ele escolheu. Entendeu isso? Deus chama de forma eficaz, ou seja, é um chamado que não pode ser resistido. As pessoas que ele escolheu. E essas pessoas muitas vezes, e talvez você pode pensar na sua experiência, porque se você é um crente, está aqui ouvindo esse sermão, você é uma pessoa que foi chamada para estar na família de Deus. Você recebeu um chamado salvífico, obedeceu ao chamado, se tornou um crente e faz parte da família de Deus. E as pessoas, antes de receberem esse chamado salvífico, elas podem estar muito longe de Deus, afastadas de Deus. Elas podem não ter nenhum pensamento a respeito de Deus, alienadas de Deus. Ou então as pessoas, elas podem ser apenas curiosas, querem saber alguma coisa a respeito daquela religião, daquele homem de Nazaré. Elas podem estar só curiosas, assim como Zaqueu estava curioso quando ele subiu lá naquela árvore. Mas o Espírito Santo de Deus, ele opera poderosamente no coração do homem que Deus está chamando. E quando esta operação está em curso, não é possível resistir a este chamado. Quando isso acontece, até mesmo um homem como Zaqueu, ele obedece ao chamado, ele desce depressa e ele recebe Jesus com alegria. Então a história de Zaqueu aqui é um bom exemplo para nós deste ensinamento do chamado eficaz. Segundo pensamento, este chamado aqui, e assim é o chamado eficaz, ele é um chamado pessoal. Nós já observamos aqui que Cristo chamou Zaqueu pelo nome. Ele disse: Zaqueu, desce depressa. Agora eu posso imaginar que havia muitas outras pessoas em cima das árvores. Não era só Zaqueu que aproveitou a oportunidade e subiu naquela árvore. Jesus estava passando, era aquela fase de notoriedade do Senhor Jesus Cristo no seu ministério público. As pessoas queriam ver Jesus, saíam das suas casas, dos seus vilarejos, das suas aldeias, para ver Jesus passar. Uma multidão, muitas pessoas em cima das árvores. Mas apenas uma pessoa foi chamada. Quem? Zaqueu. Existem diferentes tipos de chamado nas Escrituras. Por exemplo, Mateus 20:16. Mateus 20,
16. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqui este chamado ao que o Senhor está se referindo aqui não é um chamado eficaz. Isso aqui é um chamado geral. É um chamado geral, é um exemplo do chamado geral de Deus para todas as pessoas que estiverem ouvindo o Evangelho. E por isso, sempre que nós pregamos o Evangelho, nós temos que convidar as pessoas a virem a Cristo. É um chamado geral. Muitos são chamados. Todos que são expostos ao Evangelho são chamados. São chamados para virem a Cristo. É um chamado geral. Agora, os homens em si mesmos, eles não têm poder para responder ao chamado eficaz. Em si mesmo, eles não têm poder. Deus precisa estar operando no coração da pessoa que Ele está chamando pelo nome. E quando o Espírito Santo está trabalhando no coração desta pessoa que é escolhida por Deus e que está sendo chamada para a salvação em Cristo, o que vai acontecer com essa pessoa? Somente nessa situação, essa pessoa vai responder. Ela vai seguir o chamado de Deus, ela virá a salvação em Cristo, porque houve aqui um chamado salvífico específico. É diferente do chamado geral. Nas Escrituras a gente tem alguns exemplos a respeito do chamado eficaz de Deus. Talvez você vai se lembrar dos discípulos, dos apóstolos, quando foram chamados. Você vai se lembrar de Maria Madalena. Você vai se lembrar do apóstolo Paulo. Jesus viu Pedro e André pescando lá no mar. E o que ele disse para eles? Vinde após mim. O que aconteceu com eles? Foi um chamado irresistível, eficaz, e eles se tornaram discípulos. Jesus viu Mateus lá na coletoria de impostos, que ele disse para Mateus: segue-me. O que aconteceu com Mateus? Ele largou tudo e ele foi. E Paulo, lá no caminho de Damasco, ele viu Jesus. Jesus disse: esse é importante para mim. Ele concedeu graça salvadora para Paulo, que era inimigo da igreja. O que aconteceu com Paulo? Se tornou um apóstolo, como ele diz, mesmo que um apóstolo como fora de tempo. Então, o Espírito Santo, ele operou no coração dos discípulos, de Pedro, de André, de Mateus, de Paulo, e quando eles foram chamados, o que aconteceu com eles? Eles não puderam resistir ao chamado de Deus. O chamado de Deus, o chamado salvífico, ele é eficaz. E como Zaqueu, todos esses outros aí, muitos outros que nós podíamos lembrar, eles obedeceram ao chamado e eles seguiram a Cristo. Talvez nesse momento você pode lembrar da sua própria experiência. Quando você veio a Cristo, quando você conheceu o Senhor, você não estava buscando o Senhor. Mas quando o chamado salvífico veio ao seu coração, talvez você disse a mesma coisa que Tomé disse quando ele viu a Jesus ressurreto: Senhor meu e Deus meu. Você disse isso, não com essas palavras, necessariamente, mas você reconheceu o Senhor como seu Senhor e como seu Deus. Terceiro pensamento importante: o chamado para Zaqueu foi um chamado urgente. Aí no versículo 5, Jesus disse para Zaqueu: desce depressa. Agora, as pessoas, os pecadores, eles podem ouvir sermões poderosos, aqueles sermões assim com muita profundidade,
das Escrituras, o Espírito Santo usando poderosamente o pregador, a palavra de Deus sendo exposta com poder, e ao final daquela exposição pode haver um chamado aí para o arrependimento, pode haver um chamado para crer no Evangelho. Nós enfatizamos normalmente que a pessoa deve vir a Cristo hoje, não amanhã, mas normalmente, ou muitas vezes, o que os pecadores dizem, os incrédulos? É muito boa a sua palavra, realmente eu preciso pensar nisso, mas eu não quero ir a Cristo hoje, porque eu quero me divertir hoje, eu quero aproveitar a vida, mas eu prometo que amanhã ou depois eu vou pensar seriamente nisso. Só que a palavra amanhã, ela não está na agenda de Deus quando se trata do chamado salvífico. No caso do chamado salvífico, a palavra de Deus é hoje, depressa. Amanhã, no caso do chamado salvífico, é uma palavra que pertence a Satanás. Mas na agenda de Deus, quando ele emite o chamado salvífico, isso vai acontecer imediatamente, depressa. O chamado salvífico de Deus para um homem é que ele se arrependa agora, e quando ele envia o seu chamado, esse pecador vai se arrepender agora, e ele vai se voltar para o Senhor depressa, não amanhã, não depois, porque há o chamado, e o Espírito Santo está trabalhando naquele coração para tornar este chamado eficaz, ou seja, irresistível. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. No tocante ao chamado salvífico, é isso mesmo. Jesus diz para o pecador: apresse-se e venha a mim agora. O que o pecador faz? Ele vem a Cristo agora. Quarto aspecto desse chamado aqui de Zaqueu foi um chamado humilde. Mais uma vez, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. E essa situação de Zaqueu de estar em cima daquela árvore e precisar descer da árvore ilustra também uma situação espiritual do pecador, porque primeiro o pecador ele precisa descer do pensamento de que as suas próprias obras podem salvá-lo. Depois ele precisa descer mais um pouco e reconhecer que ele é um pecador miserável. E depois ele precisa descer ainda mais e clamar a Deus em desespero e dizer a Deus que ele não pode fazer nada para ser salvo. Agora, quando Deus traz o pecador para baixo, lá para baixo, quando Deus está fazendo isso, é o momento também que Deus vai levantá-lo em uma experiência de salvação genuína. Quinto pensamento, foi um chamado amoroso da parte do Senhor para com Zaqueu. Aí no versículo 5, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Agora, pensando aqui em Zaqueu, muitas pessoas já tinham estado aí na casa de Zaqueu, já tinham visitado ele, e talvez muitas dessas pessoas que Zaqueu tinha roubado delas, e tinham estado lá. Talvez para algumas dessas pessoas que conheciam Zaqueu, que estavam ali naquela procissão, Zaqueu tinha sido muito impiedoso para com aquelas pessoas. Então as pessoas estavam perguntando ali, por que Cristo quer ir à casa de um homem que é tão mau? E se ele tem que ir lá na casa desse homem perverso, por que ele vai lá durante o dia, quando todos podem vê-lo? Por que ele não vai lá à noite, quando está escuro? Então eu percebo que Cristo aqui, ele mostrou
o seu amor por Zaqueu, não ficando do lado de fora da sua casa, mas entrando na sua casa, numa hora do dia quando todas as pessoas podiam vê-lo entrar na casa de Zaqueu. Cristo é muito amoroso. Cristo foi à casa de Zaqueu, e Cristo tem vindo à casa de muitas pessoas ao redor deste mundo. E para muitas pessoas que são seus escolhidos, ele tem dito: fulano, depressa, me convém hoje ficar na tua casa. Outro aspecto importante desse chamado foi um chamado permanente. O chamado iria permanecer e não mudaria de forma alguma. Como eu já disse antes, há um chamado geral, que é o chamado do Evangelho, que é feito a todos os homens. É um chamado genuíno, mas ele é um chamado geral. E a menos que o Espírito Santo de Deus esteja aí operando no coração de uma pessoa que ouve o chamado, a intenção do coração dessa pessoa vai desvanecer, se o Espírito Santo não estiver operando neste coração. O chamado redentor de Cristo é um chamado permanente, não vai ter fim. Quando Cristo vem ao nosso coração, quando Cristo vem à nossa casa, quando Cristo nos encontra e quando Ele nos chama, esse chamado é permanente. Nunca mais Ele vai nos deixar. Cristo não é como um visitante que fica somente aí para um curto espaço de tempo e depois ele vai embora. Não é assim com Cristo. Nós podemos estar certos de que, se Jesus está operando no coração aí de alguém pelo Espírito Santo, ele vai permanecer neste coração. Ele nunca vai embora. Ele vai ficar. Outro pensamento importante aqui da experiência de Zaqueu foi um chamado necessário. Um chamado que tinha que ser obedecido. Ele veio nestas palavras: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Esse chamado de Cristo aqui para Zaqueu, ele foi realmente uma ordem. Uma ordem que implicava em salvação. Zaqueu deveria descer daquela árvore, porque Cristo havia decidido ficar na casa dele. Não foi Zaqueu que convidou a Cristo para ir na sua casa. Jesus decidiu que ele ia ficar na casa de Zaqueu naquela situação. Da mesma forma, todos os pecadores, e esse é o meu caso, esse é o seu caso também, todos os pecadores que foram redimidos por Cristo, quando ele morreu lá naquela cruz, todos eles haverão de encontrar sua salvação em Cristo. Em algum momento da sua vida, o chamado eficaz vai chegar. Nossa salvação é o propósito de Deus. A nossa salvação foi trazida por Cristo, mas ela foi prometida por Deus. Ela foi planejada por Deus Pai, ela foi executada por Deus Filho, e ela foi aplicada no coração do pecador pelo Deus Espírito Santo. O escolhido de Deus, ele haverá de ser chamado e ele haverá de ser salvo. Ele vai ouvir o chamado eficaz de Deus e ele vai obedecer. E aqui há algo que traz então essa paz para o nosso coração, porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte: olha, é muito bonito isso que você está falando, mas eu nunca vou me tornar um cristão, nunca, isso aí não é para mim, eu nunca vou
abraçar aí a sua religião, eu fico contente que você está nesse caminho, mas isso não é para mim. Eu nunca vou ser um cristão. Já ouviu isso de alguém? Se não tão radical assim, mas as pessoas caindo fora e dando desculpas e achando que talvez o nosso discurso é um discurso de crente, de ignorante, de pessoas que não têm coisas mais importantes para crer, e elas dizem: eu não vou ir a Cristo, eu não quero saber desse caminho. Agora, se Jesus Cristo disser para essa pessoa: me convém hoje ficar na tua casa, o que você acha que vai acontecer? Essas pessoas vão receber a Jesus, e não só receber, mas acontecerá como Zaqueu: desceu depressa e o recebeu com alegria. E talvez tenha sido a sua experiência. Muitas pessoas que vêm a Cristo porque recebem o chamado eficaz, essas pessoas nem estavam pensando em Cristo, não queriam saber de Deus, mas Deus pode operar no coração de uma pessoa, e Ele opera uma mudança de tal forma que quando Ele os chamar, essas pessoas não poderão resistir. Isso traz segurança, porque não depende de nós, ou como o Criança Esperança, né? Não depende de nós, isso aqui depende de Deus. E quando Deus escolheu alguém, essa pessoa virá a Cristo. Ela pode ser tão irresistível, ela pode ser tão rebelde, ela pode desejar estar o mais longe possível de Deus. Se ela foi escolhida, ela será chamada salvificamente no momento que Deus preparou isso. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai ter força para resistir. Mais que isso, ela não vai nem querer resistir. Ela vai receber a Cristo com alegria no seu coração. Ela será salva. Nenhum homem é tão perverso e tão ímpio que ele não possa ser atingido pela graça salvífica de Deus. E se Deus diz para uma pessoa: hoje me convém ficar na tua casa, então certamente é isso que vai acontecer. E essa pessoa receberá Cristo, e ela experimentará transformação no seu coração. Talvez foi a nossa experiência, talvez alguns de nós aqui resistiram ao Evangelho por muito tempo, mas quando o chamado chegou ao seu coração, o que aconteceu? Você não pôde resistir mais. Talvez naquelas circunstâncias você estava ouvindo uma voz dizendo aí ao seu coração, falando com você, dizendo assim: olha, pecador, você riu de mim, você zombou do meu nome, você tentou me manter afastado aí da sua vida. Agora é o seguinte: hoje me convém ficar na tua casa. O que você acha que vai acontecer com esse homem, com esse pecador? Ele vai cair de joelhos, ele vai ser levantado dos mortos, ele vai ser despertado espiritualmente, ele vai experimentar regeneração, ele vai vir a Cristo, ele vai se tornar participante da família de Deus, ele vai se tornar participante da própria natureza divina. Outro pensamento: o chamado de Zaqueu foi um chamado que mudou a sua vida. O chamado eficaz, salvífico, ele muda a vida de um homem. Nós sabemos que o chamado de Cristo aqui para Zaqueu foi um chamado eficaz, porque
nós vemos que a vida de Zaqueu foi transformada. Você consegue ver isso aí no texto? Zaqueu tornou-se um homem diferente. Primeiro, ele recebeu Jesus em sua casa, ele ofereceu uma refeição para Jesus, o Espírito Santo estava ali operando no coração de Zaqueu, ele sabia que ele era um homem pecador, ele confiou em Cristo quanto à sua salvação, os seus pecados foram perdoados, e ele era agora um homem feliz. Esse é um aspecto da mudança que aconteceu na vida de Zaqueu. O que mais nós sabemos aqui a respeito da mudança da vida de Zaqueu? Ele também se tornou um novo homem em Cristo. Ele começou a colocar em ordem as coisas em sua vida que haviam sido erradas. E aí o versículo 8 diz: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Consegue perceber aqui a transformação que está havendo na vida de Zaqueu? Ele restituiu às pessoas mais do que ele tinha roubado das pessoas. Ele ficou mais pobre. Ele deu a metade dos bens dele. Ele ficou mais pobre, mas ele adquiriu riquezas celestiais que ele não possuía antes de subir naquela árvore. Ele desceu daquela árvore mais pobre materialmente, ou naquilo que aconteceria em seguida, mas ele também desceu daquela árvore muito mais rico espiritualmente. Quando a vida de um pecador é transformada, e nós vemos a mudança na vida de um pecador, então nós sabemos que Deus chamou aquele pecador eficazmente. É muito difícil a gente julgar uma pessoa quanto à sua salvação, porque a rigor somente Deus conhece o coração das pessoas, somente Ele sabe o que é a realidade daquele coração. Somente Deus conhece verdadeiramente todos os seus escolhidos e aqueles que Ele chama. Mas existem algumas pistas no Novo Testamento que nos ajudam a perceber quando nós estamos diante de alguém que recebeu um novo coração. E uma dessas pistas é que esta pessoa tem a sua vida transformada, ela tem o seu comportamento transformado. Então, se alguém era bêbado ou um beberrão, quando ele vem a Cristo, o que acontece? Ele não vai ser mais um beberrão, e ao contrário, ele vai orar. Se alguém era um ladrão e ele vem a Cristo, o que acontece? Ele deixa de ser um ladrão e ele vai restituir as coisas que ele roubou. Então nós podemos saber se o chamado de Deus foi eficaz na vida de uma pessoa quando nós vemos que a vida desta pessoa mudou radicalmente. Eu era assim, e agora em Cristo eu sou assim. As pessoas viram mudanças na vida de Zaqueu? Certamente. As pessoas disseram: Cristo foi se hospedar na casa de um homem pecador. Mas essas pessoas, elas viram quando Zaqueu começou a endireitar as coisas erradas na sua vida. Então elas souberam que o coração de Zaqueu havia sido purificado, transformado, porque a sua vida havia mudado. Eles sabiam que essa mudança era uma mudança real. Eles não tinham dúvida de que o chamado de Deus para Zaqueu foi um chamado eficaz. Jesus disse a Zaqueu, versículos 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje, note bem aí essa expressão temporal, hoje houve salvação nesta casa,
pois que também este é filho de Abraão. Abraão é o pai de todos os que creem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Qual era a situação então de Zaqueu? Perdido. Zaqueu tinha estado perdido. Mas o chamado eficaz, ele chegara até Zaqueu. Ele encontrara Zaqueu. E Zaqueu agora era um novo homem. Eis que hoje houve salvação nesta casa. Há duas lições aqui, uma ou duas lições que nós deveríamos aprender a partir da história de Zaqueu. Primeiro, as pessoas orgulhosas, elas precisam se tornar pessoas humildes. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela vem ao homem que foi trazido para baixo. E uma segunda lição: as pessoas que sentem que nunca poderão vir a Cristo, e você que talvez tenha alguém que você ama muito e que você quer ver essa pessoa sendo salva, e você não vê possibilidades de que isso vai acontecer, aqui tem uma esperança para nós. Enquanto eu estou pregando aqui esse evangelho, isso está acontecendo em milhares de igrejas pelo mundo, temos aqui a gravação, enquanto o evangelho está sendo pregado, o evangelho vai alcançar os corações daquelas pessoas que Deus preparou para recebê-lo. E o amor e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo vão atrair essas pessoas. E eles serão chamados eficazmente. E eles vão seguir a Cristo de todo o coração. E não importa o que eles têm dito até agora a respeito de Jesus, a respeito da salvação, a respeito de Deus. E não importa se eles vão ouvir essa pregação ou outras pregações do Evangelho só por curiosidade. A curiosidade fez com que Zaqueu subisse na árvore, mas o chamado eficaz fez com que ele descesse daquela árvore para encontrar salvação em Cristo Jesus. Deus ainda pode encontrar essas pessoas que estão resistindo ao Evangelho. Deus pode chamá-las. Deus pode salvá-las, como Ele fez com Zaqueu. Nós precisamos nos humilhar, isso nós precisamos pregar, precisamos confessar os pecados, precisamos admitir que nós estamos perdidos sem Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele se abaixou para nos salvar. Ele deixou a glória, Ele deixou os céus, Ele se tornou um homem, Ele assumiu a forma de servo. E meu querido irmão, se você hoje está olhando para Cristo, se você tem Cristo no seu coração, se você está contemplando a Cristo hoje, saiba que isso só é possível porque Ele olhou para você primeiramente, porque Ele chamou você, porque Ele salvou você. É Cristo que faz com que nós desejamos ser salvos. Nós nunca poderíamos desejar a salvação por nós mesmos. E quando Ele chama alguém com o seu chamado eficaz, então esta pessoa, ela virá a Cristo em arrependimento, em fé. Não importa se a vida toda dela, ela protestou contra Cristo. Se ela é escolhida, ela haverá de encontrar salvação para a sua alma. E por isso nós precisamos sempre pregar o Evangelho, porque é a pregação do Evangelho que desperta aqueles que são escolhidos. Jesus disse a Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E se você tem no seu coração talvez um grande peso, porque você tem pessoas que você
que você gostaria muito de vê-las chegando a Cristo, continue a orar por essas pessoas, continue a rogar misericórdia do Senhor, continue a clamar pela graça salvífica de Deus na vida dessa pessoa, mas compreenda que o chamado eficaz depende do Senhor. Ele chama a todos que Ele escolheu, ninguém vai ficar de fora, e todos aqueles que Ele escolheu serão chamados para vir à fé em Cristo, e eles virão depressa e com alegria receberão a Jesus. Vamos orar? Pai, eu te agradeço mais uma vez por poder pregar a Tua palavra neste dia, e nós estamos juntos, Senhor, primeiramente para expressar a nossa gratidão, porque temos conhecido o Senhor, temos andado na Tua presença, temos sido alcançados pela Tua salvação. Foi o Senhor que nos atraiu até o Senhor, foi o Senhor que inclinou o nosso coração para o Senhor, foi o Senhor que nos despertou da morte espiritual que era a nossa experiência, foi o Senhor que nos trouxe até a Tua presença. Não há nenhum mérito, Senhor, na vida de nenhum daqueles que chegaram a fazer parte da Tua família. Nós não temos mérito, Senhor, é tudo a Tua graça, é tudo o Teu amor, é o Teu chamado eficaz. E assim nós expressamos a nossa gratidão, Senhor, por podermos fazer parte da Tua família. Não nos orgulhamos como se algo tivesse dependido de nós, mas nós sabemos que foi tudo por Tua imensa graça e misericórdia. E assim nós colocamos também, Senhor, a vida de tantas pessoas que são amadas por nós, queridas nossas, que nós queremos vê-las também chegando à Tua presença, tendo seus corações transformados. Que a luz do Evangelho brilhe, Senhor, na vida dessas pessoas, que Tu possas demonstrar Tua graça salvadora, e que essas pessoas possam vir ao conhecimento perfeito de Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, pela comunhão que temos uns com os outros e também contigo, e tudo isso somente é possível porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou e o Senhor nos tem sustentado, e assim vai ser até quando nós vamos estar na Tua presença. Abençoe-nos, Senhor, neste restante de dia e toda essa semana, que possamos andar diante de Ti, agradá-lo e sermos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Nós Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.